Bom, pessoal, aqui nós vamos tratar da estrutura e formação de palavras. Esse assunto aqui diz respeito à construção de novas palavras a partir de palavras já existentes. Então, imagina que a gente tem uma palavra, que a gente chama de palavra primitiva, e a partir dessa palavra, outras são criadas por meio de afixos. Afixos significa dizer que nós vamos colocar prefixos, ou seja, expressões que vêm antes da palavra primitiva, e sufixos que vêm depois para formar uma nova palavra. A gente vai tratar de alguns casos aqui desse processo de formação de palavras, que por favor me acompanhem. Bom, nós temos então o chamado processo de derivação, que é o processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada da outra, como eu disse aqui, chamada primitiva. E a gente tem alguns processos. O primeiro deles aqui é a derivação prefixal, prefixo, aquilo que vem antes. Nesse tipo de derivação, ele é um processo de formar palavras no qual um prefixo ou mais, pode ser mais de um, eles são acrescentados à palavra primitiva. A gente tem 3 exemplos. O primeiro exemplo é recompor. Essa palavra que você vê destacada em negrito é a palavra por. É uma palavra que já existe. Essa palavra, a partir dela, nós acrescentamos 2 prefixos, o re e o com, para transformar a palavra em recompor. Temos aqui a palavra fazer e com o acréscimo do prefixo des, formamos aqui uma outra palavra chamada desfazer. E aqui a palavra paciente, que é a palavra primitiva, e com o prefixo in, formamos aqui a chamada palavra impaciente. Portanto, como você pode perceber, a palavra primitiva, ela nasce, e depois que ela nasce, é possível colocar alguns prefixos. No caso dessa primeira palavra são 2, e aqui um único prefixo nessas 2 palavras aqui. Então aqui nós temos o chamado derivação prefixal. A sufixal ocorre o inverso. O inverso seria o seguinte: o processo de formar palavras no qual o sufixo, aquilo que vem depois, ele é acrescentado à palavra primitiva. A palavra real, ela existe e foi acrescido mente. Então, para transformar em realmente. A palavra folha, também é uma palavra primitiva, e aqui o gen para transformar em folhagem. Então, sufixo significa acrescer um afixo depois da palavra já existente. E nós temos também o chamado derivação prefixal e sufixal. Esse tipo de derivação ele ocorre quando um prefixo e um sufixo eles são acrescentados à palavra primitiva de forma independente. O que significa isso? Nós podemos retirar um desses 2 afixos e a palavra continua existindo. Por exemplo, a gente tem a palavra deslealmente. Então, a palavra original é leal. Aí foi acrescido o prefixo des, mais o sufixo mente para transformar em deslealmente. Aqui você observa que existem as palavras desleal, leal e também existe a palavra leal. Então, eu posso acrescentar um prefixo apenas, nesse caso, ou somente um sufixo, ou os 2 de uma vez só. Então, elas são palavras independentes. Está aí o nome, derivação prefixal e sufixal. Já a parassintética, ela é muito parecida com a anterior, com a terceira ali. Só que aqui é o seguinte, aqui ocorre o anexo, são anexados aqui o prefixo e o sufixo, ao mesmo tempo e de forma dependente. Quer dizer, nós não podemos retirar nenhum dos 2 afixos, porque senão a palavra perde completamente o seu significado. Você vê a palavra anoitecer, foi acrescido aqui o prefixo a, mais o sufixo ecer, para transformar em anoitecer. E nesse caso não existem as palavras à noite e nem anoitecer, pois esses afixos eles não podem se separar. Essa é a diferença da anterior aqui, prefixal e sufixal, que pode separar os afixos. Essa aqui não, tem que vir junto. A regressiva, chamada derivação regressiva, existe quando morfemas da palavra primitiva eles desaparecem. Aqui nós temos exemplos clássicos, A palavra mengo, do time de futebol Flamengo, a palavra dança, de dançar, e a palavra portuga, que existe, do português, seria como se fosse uma regressão de português. E, por fim, a chamada derivação imprópria. Isso acontece quando você mantém a palavra original, mas ela muda de classe de palavras. Então, isso acontece muito com substantivo, Por exemplo, essa palavra coelho, ela pode ser um substantivo comum, mas ela também pode ser usada como substantivo próprio, um nome próprio, Daniel Coelho da Silva, por exemplo.
Ou a palavra verde, que geralmente é utilizada como adjetivo, comprei uma camisa verde, e depois ela pode ser transformada em um substantivo. O verde do parque comoveu a todos. É isso? Legal. Agora vamos para um outro processo, tá? Que é o chamado processo de composição. Aí são dois. Composição por justaposição. As palavras são formadas pela união de dois ou mais radicais sem acrescentar alterações. Ele não apresenta nenhuma alteração no som. Então, cachorro quente, pé de meia, passatempo, guarda-chuva são palavras que separadamente existem e elas são juntadas, por isso são chamadas de justaposição, colocadas lado a lado. Diferente desse processo aqui, composição por aglutinação, que as palavras são formadas pela união de dois ou mais radicais, mas aqui no caso sofrem alteração fonética. Vinagre, que é a soma de vinho mais acre. Planalto, que é a soma de plano mais alto. Embora, que é a soma de em mais boa mais hora. Fidalgo, que é a soma de filho mais de mais algo. E aguardente, a soma de água mais ardente. Tá aí então os chamados processos de composição e de alteração das palavras. Fechado então? Então mais uma aí para conta. Valeu!